Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu costumo contar relatos sobrenaturais aqui todos os dias enquanto eu faço a minha make. Sei que o formato ainda não está do jeito que vocês gostam, né? Que é quando eu apareço fazendo as maquiagens, mas é como eu expliquei nos vídeos anteriores que foram postados essa semana, que eu não tô podendo, né, passar maquiagem. Então, enquanto isso, vamos ficando aqui com o podcast mesmo. E assim, eu não posso deixar de agradecer a compreensão de vocês, porque eu vi os comentários nos últimos dois vídeos e vocês têm sido, assim, muito compreensíveis com a minha situação. Então eu quero agradecer muito. E aquela coisa de sempre, né, gente? Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, porque tá tendo conteúdo novo aqui todos os dias e só tende a aumentar os conteúdos aqui, se Deus quiser. E é isso, gente. Agora chega de conversa fiada e bora pros relatos de hoje, que é uma coletânea que tá bem legal. O nome do nosso primeiríssimo relato se chama A Lenda da Árvore. Olá, Leandra, me chamo Sheila. Hoje tenho 49 anos, já sou casada, mãe, mas isso aconteceu quando eu era bem novinha. Devia ter uns 14, 15 anos. Nessa época, eu e os meus primos morávamos tudo praticamente no mesmo terreno, sabe? Em casas separadas, mas assim, no mesmo terreno. Passávamos o dia todo assim juntos. Ao todo, éramos em uns 9 primos, sabe? Entre meninos e meninas. Fazíamos praticamente tudo juntos. E se tinha uma coisa assim que a gente era obcecados quando a gente era criança, era em coisas sobrenaturais, lendas. Eu lembro que a gente amava ficar escutando, né, os nossos avós contando histórias, sabe? Assim, era a nossa diversão, coisas sobrenaturais. Nesse lugar onde a gente morava, eu prefiro assim não mencionar em qual cidade e estado isso aconteceu. Mais próximo ali tinha uma lenda. Uma lenda de que havia uma árvore, que essa árvore era amaldiçoada e tinham espíritos que meio que moravam nela, sabe? E isso deixava não só eu, mas como os meus primos muito curiosos. E a gente vivia pedindo para os nossos pais para que levasse a gente até essa árvore. Porque assim, ficava perto, mas não o suficiente para que a gente pudesse ir sozinhos, sabe? Mas por conta da lenda e por ser uma árvore que ficava assim em um lugar bem afastado e aos olhos dos adultos era algo meio que perigoso, a gente nunca ia. Mas teve uma vez que decidimos ir escondido. E a gente queria ir na parte da noite, que era a hora que tinha ali, né, os relatos de que a tal assombração que morava na árvore aparecia. Escolhemos fazer isso num sábado. E é óbvio que não só eu, como todos os meus primos, resolvemos ir dormir na casa da nossa avó. Porque a gente sabia que ela e o meu avô dormiam cedo e tinham o sono muito pesado. Então ia ser muito mais fácil para fugir durante a noite. E foi o que fizemos. Fomos todos dormir na casa de vovó e vovô. E quando deu por volta de umas 9h40, 10 horas, os dois já estavam dormindo. E foi aí que eu e meus primos resolvemos sair e fomos andando até a tal árvore. Demorou cerca de uns 40 minutos para a gente chegar até lá. Levamos lanterna e de início, Leandra, confesso que eu achei que era uma lorotagem, sabe? Não senti nenhuma energia estranha. Assim, nos primeiros minutos não vimos nada de anormal. Porém, a caminhada até a tal árvore foi longa e cansativa. Então decidimos sentar por debaixo da árvore, porque se tratava de uma árvore muito, mas muito grande. E parecia ser muito antiga também, sabe? Então decidimos se sentar embaixo da árvore para poder papear um pouco e descansar, para poder voltar depois para casa. Só que um dos meus primos estava assim, não estava se aguentando de tanta raiva por a gente ter ido até lá à toa. Então ele se levantou e disse que era uma boa ideia a gente tentar fazer, sabe, um tipo de investigação paranormal. Ficar fazendo algumas perguntas para ver se alguém respondia. Já que tinha tantos relatos ali de assombração e de coisas assim, alguma coisa tinha que aparecer. Bom, e foi aí que nós começamos a fazer perguntas, sabe? Perguntas meio que bobas assim, esperando que alguma coisa respondesse. Mas é óbvio que nada e nem ninguém respondia. Até que teve um momento que nós começamos a sentir um cheiro muito forte de rosas,
como se alguém tivesse acabado de passar um perfume de rosas, sabe? Mas não era eu, não era ninguém ali dos meus primos e a gente começou a achar aquilo muito estranho porque o cheiro estava ficando cada vez mais forte. Até que teve um momento que esse cheiro foi aumentando e aumentando e isso foi deixando a gente com um pouco de medo. E decidimos então voltar para casa, pois se antes não estávamos sentindo nada de sobrenatural ali, agora estávamos. E foi na hora que estávamos se afastando da árvore que escutamos uma voz feminina dizer: Ué, já vão embora? Eu mal apareci. Leandra, na mesma hora, todos nós olhamos para trás. E quando a gente olhou, nós vimos a figura de uma mulher bem embaixo da árvore. Ela usava um longo vestido branco que estava bem sujo. Ela tinha um cabelo preto e muito, muito longo. Mas o seu rosto não dava para ver. Era como se no lugar assim dos olhos, boca e nariz tivesse um grande borrão, sabe? Eu só sei que na hora que eu e os meus primos vimos aquele ser, nós corremos tanto, mais tanto, mais tanto, que fizemos o percurso em menos de 15 minutos, de tanto que a gente correu. Chegamos na casa da minha avó, assim, passando mal. Sério, todos ofegantes e super apavorados. Por sorte, não acordamos meu avô e minha avó, porque se isso tivesse acontecido, é óbvio que tomaríamos um baita esporro. Tomamos um banho porque estávamos bem sujos, parte do percurso ali era feito em estrada de chão, e deitamos para dormir. É óbvio que assim, não conseguimos dormir, né, pregar o olho durante a madrugada, porque a gente ficou a noite toda acordados e conversando sobre o que a gente viu embaixo da árvore. Eu só sei que isso deixou a gente tão, mas tão assustados que, apesar de amar histórias de terror e coisas do tipo, passamos a ficar só nas histórias mesmo. Paramos de querer ir atrás de ver coisas sobrenaturais e explorar esse tipo de coisa, sabe? Aí, gente, o relato acaba por aqui e, assim, eu também tenho muito medo. Eu adoro contar histórias sobrenaturais. Já teve histórias que aconteceram comigo, assim. Mas confesso pra vocês que eu tenho um pouquinho de medo também, sei lá, de ir investigar alguma lenda, alguma coisa, acontecer algo do tipo, né? Assim, você não sabe, né? Às vezes a gente acha que é uma lenda fraca, chega lá, vê um troço feio que vai te marcar pro resto da vida. Então, eu também tenho um pouquinho de medo. Mas, enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. Agora nós vamos pro próximo. O nome do nosso próximo relato, gente, se chama O Grito no Cemitério. Olá, Ali, tudo bom com você? Me chamo Joaquim. Eu já estava há um tempo querendo te enviar essa história. Bom, não sei se dá um bom relato sobrenatural, mas eu que presenciei o acontecido, confesso que fiquei bem assustado. E assim, não marcou só a mim, mas todos os meus outros colegas que estavam comigo nesse dia. Há uns anos atrás, eu e mais um determinado grupo de colegas de classe tínhamos que fazer um trabalho de escola. Esse trabalho tinha que visitar lugares históricos e coisas do tipo e tínhamos que filmar, como se fosse fazer uma reportagem do lugar, sabe? E não perdemos tempo. Resolvemos que a gente ia fazer uma reportagem sobre um cemitério que tem aqui na minha cidade. Hoje ele já é um cemitério abandonado e nele tem uma lenda de que algumas vezes, em algumas madrugadas, as pessoas que moram ali aos redores desse cemitério escutam, sabe, tipo pessoas gritando. Porém, quando vão checar, não tem nada e nem ninguém. Ele é um cemitério muito pequenininho mesmo e já é desativado há muitos anos. Ele é tão pequeno a ponto de que do início dele você consegue ver o final. Então, assim, ele é bem pequeno. E as pessoas que moram aos redores escutam, tipo, em determinadas madrugadas, várias pessoas ao mesmo tempo gritando, tipo, madrugada adentro. E a gente queria não só fazer a reportagem, como talvez capturar alguma coisa. Então decidimos que a gente ia pela madrugada para poder fazer essa tal reportagem. Nós nos preparamos bastante e um dos rapazes que estava no nosso grupo levou uma arminha que ele tem daquelas de chumbim, sabe? Para caso a gente precisasse. Porque nunca se sabe, né, com que doido que a gente vai encontrar aí pela noite, ainda mais num cemitério,
que é abandonado e muita gente deve usar para algumas práticas aí religiosas. Mas enfim, fomos. Estávamos em um grupo de 4 pessoas. Já tínhamos um roteiro de tudo que ia ser feito, tudo que ia ser falado, e a gente ia filmar também, pois era uma matéria. Só que assim, por mais que a gente sabia que o cemitério tinha toda essa lenda, que era assombrado e tudo mais, a gente não esperava que realmente fôssemos presenciar alguma coisa. Era por volta de 1h35, 1h40 da manhã, quando começamos a fazer a tal matéria. Eu estava filmando, tinha uma colega que era como se fosse a repórter e mais os outros 2 que também eram do grupo, iam ficar com a parte da edição, mas resolveram ir também para dar suporte, né? Para não ir só eu e minha outra colega. E bom, começamos ali. No meio da matéria, aqueles gritos que antes a gente achava que era só lenda, começou. Mas era sério, assim, era algo absurdo, que só quem tava lá vai saber o que eu tô querendo dizer, porque os gritos, eles, ao mesmo tempo que parecia vir de todas as partes do cemitério, não vinha de lugar nenhum, porque você não conseguia ver de onde os gritos estavam vindo. E às vezes a gente escutava homens, sabe, dava pra ver que era uma voz masculina. Outra hora era tipo uma voz feminina, aí depois parecia voz de criança, e era muito assustador. É lógico que de início a gente tomou um baita susto. Só que depois pensamos, pô, viemos atrás disso, então vamos tentar explorar. E a gente, crente que estava filmando e que estávamos arrasando. Quando terminamos a matéria, que não precisava ser muito grande, saímos vazados de lá o mais rápido possível. Nessa noite, ficou combinado de que a gente ia dormir na casa dessa colega, porque ela morava mais próxima ao cemitério. E, sabe, por conta do horário ia ficar melhor. Quando chegamos na casa dela, a primeira coisa que a gente fez foi colocar o vídeo, né, pra gente poder assistir. Só que, pasmem, não capturou o áudio de jeito nenhum. Tipo, teve a captura do áudio no início, quando a gente começou a fazer a matéria. Mas na hora que os gritos começam, e dá para saber exatamente porque a gente se assustou, então a câmera pegou isso. Porém, o áudio simplesmente parou de captar. Não entendemos o que aconteceu, mas temos a nossa teoria de que foi alguma coisa sobrenatural, porque não tem outra explicação. Bom, não dava para reaproveitar o material, então tivemos que excluir o vídeo e como já estava bem em cima para entregar o trabalho, a gente acabou fazendo sobre um outro assunto, pois ficamos com medo de retornar até esse cemitério. Aí, gente, o relato acaba por aí e galerinha, que coragem, hein? Eu jamais faria um troço desse. Se bem que, não vou falar jamais, não, porque eu fiquei sabendo de um cemitério que tem perto da cidade onde a minha irmã mora, que você escuta, tipo, corrente, assim, passando no chão do cemitério. Foi até o meu cunhado que me contou. E ele falou que é pra me separar um dia pra mim lá filmar, que ele vai comigo. E aí eu tô muito tentada a ir. E eu também recebi um e-mail que tem um bairro aqui próximo onde eu moro, que tem um cemitério, eu acho que é um cemitério indígena, que ele é assombrado também. Aí eu tô fazendo uma listinha, né, de lugares que tem aqui nas redondezas pra eu ir, mas tem que me preparar muito pra isso. Tem que fazer muita coisa ainda pra eu poder conseguir ir. Então, por isso eu não vou falar nunca, mas que é tenebroso né? Mas enfim, ó, muito obrigado por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. O nome do nosso próximo relato, gente, se chama O Curral Amaldiçoado. Olá, Ali, espero que esteja tudo bem com você e já quero começar dizendo que eu amo o seu conteúdo, então, por favor, nunca fique sem postar. Essa história, ela não é muito comprida, mas é uma história bem legal. Prometo que você vai adorar. Isso aconteceu com a minha mãe, então assim, não foi eu que presenciei, mas sim a minha mãe. Quando ela tinha acabado de se casar com meu pai, eles se mudaram para uma casa que era alugada. Essa casa, ela tinha um curral, aonde muitas pessoas ali da região diziam que esse curral era assombrado. Minha mãe era muito cética na época,
mas cética porque nunca tinha presenciado nada sobrenatural, nenhum vulto, nada. E o meu pai também não. Então, quando avisaram eles para que eles tivessem cuidado, porque o lugar era assim assombrado, eles não ligaram muito. Alugaram a casa mesmo assim e ainda tinham planos de usar o tal curral, já que assim, estava incluso no aluguel, então vamos usar. Porém, o meu pai foi e geralmente curral é usado, né, para botar boi e essas coisas, né, cavalo. Lembrando-lhe que não era um curral muito grande, não, sabe? Era um curral pequeno. Cabia ali uns 5 cavalos, vamos dizer assim. Mas meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para cavalos e bois. Então, meu pai resolveu transformar o tal curral em um chiqueiro e comprou 3 porcos. Só que assim, todas as noites, alguma coisa dava uma tremenda de uma coça nos porcos, fazendo com que meu pai e minha mãe acordassem durante a madrugada por conta dos gritos que os porcos faziam, sabe? Por estar apanhando e tudo mais. E pela manhã, quando eles iam ver, os porcos estavam com o corpo completamente feridos. Um dia, acordando ali de madrugada, mais uma vez com aquele barulho, meu pai, puto da vida já com a situação, resolveu ir até aonde ficava o curral. E ele foi com a espingarda dele, porque na cabeça do meu pai e da minha mãe eram pessoas que estavam fazendo isso, sabe, para assustar. Não sabiam assim o motivo, mas era assim o que eles achavam, que eram moradores querendo assustar para que eles saíssem da casa. Só que é agora que acontece assim algo extremamente bizarro. Quando meu pai foi até o tal curral, a minha mãe ficou da porta da casa. Segundo ela, não era muito longe, então da porta ali ela conseguia ver perfeitamente tudo que meu pai estava fazendo. Nisso que o meu pai chega no tal curral, ele se assusta com alguma coisa, pois ele dá um grito, mas a minha mãe não viu o que foi. Ela só conseguia ver o meu pai e escutou o grito. Meu pai atirou com a espingarda, mas para minha mãe foi como se ele tivesse atirado no mais completo nada. E aí, alguma coisa simplesmente pegou o meu pai pelo pescoço e levantou ele. E depois ainda o jogou longe. Meu pai voltou para casa completamente apavorado e a minha mãe também ficou muito assustada, pois ela viu tudo o que aconteceu. Os meus pais ficaram mas tão assustados que eles ficaram a noite toda acordados, assim com os olhos arregalados, assistindo TV e sem conseguir comentar um com o outro o acontecido, pois eles nunca tinham passado por uma experiência desse tipo, sabe? No dia seguinte, eles ficaram muito assustados e comentaram com outras pessoas o acontecido. E foi aí que um grupo da cidade pediu para poder investigar o tal curral. Meio que fazer uma investigação sobrenatural no lugar, sabe? Os meus pais deixaram, falaram que podia, mas que era para tomar muito cuidado porque o que estava ali era muito agressivo, né? Dado o que foi feito com o meu pai. Mas minha mãe conta que para eles pareciam estar tudo bem, eles não estavam muito assustados, assim, pareciam saber lidar com a situação. Então, minha mãe emprestou o tal curral por uma madrugada inteira para que eles pudessem fazer ali as pesquisas sobrenaturais deles e gravasse alguma coisa, né? Sabe? Coisas assim. Porém, o grupo ali não conseguiu ficar ali a madrugada inteira. Isso porque alguma coisa assustou eles de uma forma tão absurda que fez com que um dos integrantes ali do grupo fosse parar no hospital, pois ele estava infartando. E detalhe, era um garoto jovem, ele estava infartando por conta do susto. Minha mãe até tentou entrar em contato com eles depois para tentar saber o que eles viram, o que aconteceu, né, para o garoto ter infartado, mas eles não quiseram atender a minha mãe e sempre que ela ligava, a mãe de um deles atendia e dizia para minha mãe não retornar a ligação. No final das contas, os meus pais acabaram assim ficando com um pouco de medo do lugar. Então, eles decidiram encerrar o contrato e procurar um outro lugar para poder morar. E aí, gente, o relato acaba por aí. E assim, eu acho que foi uma sábia decisão dos seus pais, né, gente? Porque eu não só já vi isso falar em filme, como em livros também, que quando uma força sobrenatural, né? Tipo um fantasma, vamos falar assim, né?
ele tem uma força de conseguir, por exemplo, segurar uma pessoa igual segurou o pai da seguidora, é porque é algo que tem uma força muito, muito grande. Então, assim, gente, é algo muito perigoso, né? Então, é bom ter cuidado, porque espíritos assim pode destruir a vida da pessoa. Mas olha, enfim, muito obrigada por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. O nome do nosso próximo relato, gente, se chama A Floresta das Almas. Olá, Leandra. Por favor, não revele meu nome. Aqui perto da cidade onde eu moro, existe uma floresta que tem o nome de Floresta das Almas. Isso porque quando algumas pessoas vão acampar nessa floresta ou então vão fazer trilha ou algo do tipo, sempre escutam gritos e as pessoas falam que esses gritos são de almas de pessoas que morreram ali e ali estão presas. Isso porque no passado era uma floresta que as pessoas usavam muito para cometer suicídio. Eu não sei por que as pessoas iam especificamente nessa floresta, mas no tempo da minha mãe, por exemplo, a polícia fazia ronda lá direto para que não, sabe, acabar não deixando as pessoas cometerem suicídio lá. Então era algo que acontecia com muita frequência. Com o passar dos anos, as pessoas pararam de ir até a floresta para poder cometer tal ato, mas a lenda ficou, né? Muitas pessoas que iam até lá diziam escutar os tais gritos. Então, um dia, eu e meus amigos decidimos ir até lá para poder explorar o lugar e ver se a gente encontrava alguma coisa. Só que o principal motivo, né, de ter tido essa ideia para ir lá e tudo mais, foi porque um amigo meu comprou um aparelho que agora eu não me recordo o nome, mas é aquele aparelho que você consegue meio que conversar com espíritos, sabe? Que é muito usado por esses canais que vão atrás de assombrações e coisas do tipo. E como ele tinha comprado, decidimos ir até lá, porque na nossa cabeça parecia ser uma grande ideia. Então marcamos direitinho o dia e decidimos que íamos ir na parte da noite, por volta ali de umas 10 horas, que não era nem tão cedo e também nem muito tarde, porque a gente tinha um pouco de medo. Quando chegamos nessa tal floresta, óbvio que fomos de carro até certa parte do caminho e depois andamos um pouco a pé dentro da mata para chegar num lugar assim um pouco mais afastado, para usar ali o aparelho para ver se funcionava mesmo. Nesse dia, paramos em um bar antes, então bebemos um pouco para dar uma alegrada na galera, né? E fomos para tal floresta. Chegando lá, ligamos o aparelho e começamos a tentar fazer contato. E foi aí que começou a aparecer alguns ruídos, sabe? Como se realmente o aparelho estivesse captando algum som. Mas aí, não sei se foi a bebida, a gente começou a achar que, sei lá, era só interferência de alguma outra coisa, sabe? Que não era nada demais. A gente fazia várias perguntas e a única coisa que a gente escutava eram uns chiados tenebrosos que, assim, parecia muito pessoas gritando. Mas a gente ali naquele primeiro momento pensou que fosse só algum chiado, alguma interferência, sabe? Não ligamos a talvez realmente ser pessoas ou almas gritando. E assim, depois de ouvir vários e vários chiados, e já estávamos ali há mais ou menos uns 15, 20 minutos, a gente meio que ficou assim, meio para baixo, sabe? Ficou um clima meio estranho e decidimos voltar. Não vimos nada demais, nem escutamos nada demais, e até ficamos zoando ali esse nosso amigo, dizendo que ele gastou dinheiro à toa, que o aparelho não funcionava, aquelas coisas, sabe? E começamos a andar em sentido a sair da floresta, sabe? Para chegar até onde os carros estavam estacionados. E foi aí que aconteceu algo surpreendente. Do nada, o aparelho ligou sozinho. Ele estava na mão do nosso amigo e ele estava desligado. E quando ele liga, ele acende algumas luzinhas coloridas. E como estava bem escuro, a gente tomou um susto por ele ter ligado sozinho. E, assim, como se não fosse assustador o suficiente esse aparelho ter ligado sozinho, do nada começamos a escutar um barulho de toque de telefone. Sabe esses telefones bem antigos que tinham um toque bem específico? Era exatamente esse toque.
e o barulho estava vindo do aparelho do meu amigo. Na hora, tomamos um susto tão, mas tão grande que ele deixou o aparelho cair no chão. Na hora que o aparelho caiu no chão, o telefone, né, o som do telefone parou. E é aí que veio a voz de uma mulher. Dava para perceber que era uma voz feminina, mas era algo bem estranho, sabe? Eu não sei explicar, mas era bem sinistro. A voz disse o seguinte: Ah, como eu queria matar vocês. Vocês não fazem ideia. E começou a dar várias gargalhadas. Depois disso, o aparelho simplesmente desligou, sozinho. Lembrando que tudo isso aconteceu da mulher falar e ele desligar enquanto ele ainda estava no chão, pois o meu amigo não teve coragem de abaixar para pegar o aparelho. No final das contas, saímos correndo da floresta e deixamos o aparelho para trás. Chegamos em casa apavorados, sem um pingo de sangue na cara. Eu lembro até hoje que a minha mãe perguntou o que tinha acontecido, porque parecia que a gente tinha visto um fantasma. E aí brincamos com ela falando que a gente não viu, mas a gente conversou com um. Leandra, eu nunca pensei que fosse possível um espírito conseguir fazer contato dessa forma. Sabe, da gente ter escutado ali um telefone tocar. Sabe, até hoje não fazemos ideia direito assim o que aconteceu. Só sei que ficamos muito apavorados com aquilo. E até hoje eu tenho tanto medo dessa floresta que eu não gosto de passar nem perto. Só de falar dela eu já fico toda arrepiada. E aí, gente, o relato acabou por aqui. E esse aparelho que ela tá falando, eu acho que é um K2. Se eu não me engano, é esse o nome. Ele é muito usado em caças sobrenaturais, em lendas assim. Confesso que já pensei em comprar para poder visitar os lugares assim com vocês, mas eu sempre fico com um pezinho atrás porque eu sou meio medrosa. Mas é isso, gente. Esses foram os vídeos de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quero agradecer a cada um de vocês que tem assistido o vídeo até o final e agradecer a quem enviou os relatos também. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se por um acaso você ainda não é inscrito, por favor, não esquece de se inscrever no canal e também de curtir o vídeo, tá? E se tiver disponível a opção de hypar este vídeo, hypa ele também, porque ajuda muito a divulgar o conteúdo aqui. É isso, um grande beijo, tchau, tchau e até amanhã.